Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amados. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, da família Evangelizar, nossa missão, estamos muito felizes de tê-lo conosco, acompanhando o Santo Evangelho deste dia, sábado, dia 3 de outubro, mês das missões. Nós estamos na 26ª semana do tempo comum, quase encerrando o tempo comum do tempo litúrgico do nosso ano. E que nós possamos, neste momento, pedir a Deus que esteja conosco, que nos abençoe, para que nós possamos entender esta palavra, entender este evangelho, para que Deus fale ao nosso coração através dele, que transforme a nossa vida. Nós nos abrimos ao teu querer, Espírito Santo. Que neste momento os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração possam sentir aquilo que o Senhor quer nos dizer, a direção que o Senhor quer nos dar. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, que assim seja. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 10, do versículo 17 a 24. Voltaram alegres os 72, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Jesus disse-lhes: Vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estejam escritos nos céus. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltou-se para os seus discípulos e disse: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, nesta semana vimos que esses 72 discípulos foram enviados à missão, porque a messe era grande, os trabalhadores poucos. Então o Senhor envia, além dos 12 que já havia enviado, envia então mais 72. E estes 72 discípulos voltam alegres. Por quê? Porque pregaram em nome de Jesus, porque curaram em nome de Jesus, expulsaram demônios e voltaram vitoriosos. E muitas vezes nós também nos sentimos assim. Quando servimos ao Senhor, quando oramos por alguém, quando jejuamos por alguém, aí a nossa causa é olhada pelo nosso Deus. Amados, que sensação de vitória nós temos quando nós servimos a Deus, quando sentimos que o agir foi de Deus, que Deus falou, que Deus curou, não é? Que alegria. Então, assim também estavam os discípulos e vieram contando esta vitória, né? Voltaram alegres. Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Então Jesus disse para eles assim: olha, já vi Satanás cair do céu e eu dei poder para vocês pisarem mesmo serpentes e o poder inimigo. Mas não vos alegreis por isso, porque os espíritos vos estão sujeitos. Mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estejam escritos nos céus. Amados, o Senhor nos diz assim, tudo isso está sujeito a vocês, então vocês não precisam nem se alegrar, isso aí é vitória ganha. Mas se alegrem, porque os nomes de vocês estejam escritos nos céus. Por que nos alegrar? Porque isso é uma promessa de Deus para nós. É desejar o céu, é desejar a vida eterna, desejar aquilo que o Senhor tem para nós, que é a terra prometida, onde nós, seus filhos, um dia nos encontraremos, amados, com o nosso Deus.
É isso que o Senhor vem nos dizer hoje. Que essa deve ser a nossa alegria maior. Tem tantas coisas que nos deixam alegres aqui nesta terra, mas hoje o Senhor vem nos dizer que nós temos que nos alegrar, porque o nosso nome estará lá, porque Deus cuidará para que nós estejamos lá no céu. Então, isso tudo aqui desta terra passa. Por mais que nós fiquemos felizes quando nós compramos o nosso carro, nós compramos a nossa casa, nós adquirimos algum bem material, porque é isso que a gente gosta, né, gente? O ser humano gosta muito do bem material, mas tudo isso passa. O carro que é zero hoje, daqui 2 meses, já foi, a gente já não vê, a gente gosta, mas não é a mesma alegria. A casa que era nova hoje, passa. Tudo passa nessa vida, mas a vida eterna, a salvação não passa. Por isso que nós temos que nos alegrar. E então Jesus se volta ao Pai e dá graças ao Pai do céu e da terra. Por que escondeste essas coisas aos sábios inteligentes e as revelaste aos pequeninos? Quem são os pequeninos, amados? Pequeninos não são aqueles que são bobos. Não, não é isso, não. Porque às vezes a gente acha que o pequenino é o bobo, né? Não. É aquele que é humilde. E pode-se dizer que aquele que se interessa pelas coisas de Deus. Porque hoje as pessoas não querem mais se interessar pelas coisas de Deus. Querem se interessar pelas coisas grandiosas. Aquelas coisas que nos chamam a atenção. As grandes viagens, né? As grandes festas. Apesar de estarmos num tempo de não frequentarmos muito estes lugares. Mas é isso que nós queremos, né? E essas pequenas coisas são vistas na igreja. As curas, né? O pequeno é onde Deus se manifesta, porque Deus é simples. Então é isso, Deus quer nos chamar a atenção para aquilo que é simples. Porque quem é muito inteligente, muito culto, não consegue entender estas coisas que nós, graças a Deus, convivendo com o nosso Deus, podemos entender e ver, porque o Senhor revela isso a cada um de nós. E algo que Jesus fala também para os discípulos, ele fala: ditosos os olhos, né? Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Amados, Jesus está dizendo aos discípulos que conviver com ele, com o próprio Jesus, e ver as coisas que ele fazia, era algo que os profetas desejavam e não conseguiram. Os profetas Jeremias, Joel, Jacó, quantos profetas a nossa Bíblia nos apresenta, e eles não viram Jesus, não conviveram com Jesus. Então os discípulos estavam com esta graça, com esta oportunidade. E muitas vezes isso é também para nós. Quantas vezes hoje nós temos a oportunidade de estar diante de Jesus Eucarístico? Talvez algo que lá antigamente as pessoas não tinham, este privilégio. Então, hoje as pessoas têm esse privilégio, muitos de nós têm, de ver uma missa pela internet, de não ficar sem um dia de adoração, mesmo neste tempo que nós fomos privados de frequentar a igreja. Puxa vida, quanto privilégio, o privilégio de receber Jesus Eucarístico, o privilégio de poder participar de uma missa toda semana. Então, olha quanta graça, e isso precisa ser graça aos nossos olhos, porque aquilo que nós temos a oportunidade de ter sempre, nós deixamos de ver como graça, né? Nós não agradecemos tanto. Então, que nós possamos, amados, desejar a vida eterna, porque isso é uma grande graça, que essa seja a grande alegria. Desejar a vida eterna, desejar que o nosso nome esteja no céu e também desejar viver as coisas de Deus, ver as coisas de Deus, ver os milagres aqui nesta terra, aquilo que Deus nos permite ver em nome dele. Amém? Que a sua vida seja cheia da graça de Deus, cheia da presença de Deus e que você possa contemplar o seu nome escrito no céu, mas também as grandes obras que Deus fará aqui aos nossos olhos, diante dos nossos olhos. Deus te abençoe. Um sábado cheio da graça de Deus. Amém.